História do livro. No dia 18 de abril comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil e no dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. Para falarmos da história do livro, temos que falar da história da escrita e do papel. A história da escrita começa com os homens da pré-história, com as pinturas rupestres. Era uma espécie de escrita baseada em imagens. Os povos antigos usavam a argila como suporte para a escrita. Usavam também cascas de árvores, pedra, madeira, barro e folhas de palmeira. Depois, eles passaram a usar o papiro, que é uma planta mais resistente. Usavam também pergaminhos, e eles eram feitos com pele de animais como carneiros, cabras e ovelhas, e eles faziam rolos com esses papiros. Nessa época existiam os copistas, que eram as pessoas que escreviam os livros à mão. Os papéis já eram produzidos, mas não como os papéis de hoje em dia. Os papéis feitos naquela época eram fortes e duráveis. Por volta do ano de 1500, com a disseminação do papel como suporte de escrita, o alemão Gutenberg inventou a imprensa, uma máquina para imprimir textos. A imprensa permitiu a reprodução rápida e barata de qualquer obra. Gutenberg produziu o primeiro livro. Até o final do ano de 1800, a fabricação do papel era totalmente artesanal. Os moinhos de papel eram oficinas primitivas e as folhas de papel eram feitas uma a uma, em quantidades bastante reduzidas. A indústria do papel surge apenas quando é possível mecanizar o processo. Foram os chineses os primeiros a fabricarem o papel como o atual, começando a produção de papel a partir das fibras de bambu e da seda. Os livros eram considerados objetos de imenso valor e, por isso, acessível somente para uma pequena parte da população. E naquela época, a maioria das pessoas não sabiam ler ou escrever. Mas a partir daí, a popularização do livro ganhou força no mundo inteiro, considerado atualmente um dos objetos mais importantes de acesso ao conhecimento. Com o tempo, foram surgindo livros didáticos, livros de histórias infantis, livros de poemas e poesias, livros eletrônicos, dentre outros. E você, já tem o seu livro favorito?